sendo grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor e sabemos que só o Senhor pode nos ajudar todos esses dias, Senhor. E nós queremos que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você nessa hora a vir até o altar do Senhor, trazendo os dízimos, as ofertas, com alegria no teu coração, com gratidão, crendo que Ele é o dono de tudo e de todas as coisas, é Ele que tem te abençoado, te prosperado, te dado saúde, sabedoria, graça, direção, dom, talento, tudo vem dEle. Amém? Jesus, és meu amigo, tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Presença, tudo que eu preciso, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por cada vida que trouxe no teu altar a parte que é do Senhor, com alegria, com fidelidade em seu coração, reconhecendo o Senhor em todas as coisas, que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha abençoar nossos irmãos, Senhor, no trabalho, em tudo que fizerem, que o Senhor venha abençoar a vida, o trabalho de cada um para a tua glória, porque nós cremos que é o Senhor que abençoa, que ajuda, que livra, que guarda, e nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã é quarta-feira, amanhã não tem culto, né? Quarta-feira nós vamos começar a campanha do final do ano. Então, quarta-feira vai ser o primeiro dia da campanha. Essa campanha a gente termina no 7º dia do mês de janeiro, né? Porque depois a gente tem o ano novo, depois os 7 primeiros dias a gente tem culto todo dia, e aí depois a gente encerra a campanha no dia 7 de janeiro. Amém?
Quinta-feira nós temos tarde da bênção, sexta nós temos o culto. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, querido. Aleluia, Cristo. Essa palavra seja viva em nosso coração, Jesus. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare isso. Jesus, Deus provedor, que tens todas as coisas nas tuas mãos, Jesus. Aleluia. Cante a Ele, querido. Não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Oh, temer por quê, meu Deus? Temer por quê? Se eu estou, declara essa palavra, guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e as profetizam. Profete novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que tenho, e as profete novo, eu creio em ti, eu creio em ti, Jesus, eu creio em ti, meu Deus, oh Deus. Cremos em ti, declare isso, a tempestade. A tempestade e o vento não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, temer por quê? Cante. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová. Eu creio em ti.
não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cante ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, vamos declarar essa palavra. Ele é fiel, ele é fiel. Oh, Jesus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua graça, teu favor e tua misericórdia. Obrigada, Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nós te damos graças por este mês que passou. Obrigada por tudo. Senhor, quando cantamos canções que falam da fidelidade, do compromisso que temos para contigo, queremos que os nossos corações se alegrem na ratificação de tudo aquilo que é verídico em nós, ó Deus. Senhor, queremos ser um povo forte, um povo inabalável, um povo totalmente consciente da responsabilidade da fidelidade. Senhor, nós queremos te pedir por este mês que inicia, este mês de novembro, livra-nos do mal, livra-nos de toda maldade, de toda espécie de males, livra-nos de toda ciranda, de todo dardo inflamado, de toda seta que voa de dia, de toda praga e peste da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, que os nossos pés fiquem firmes e totalmente postados, Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, não permita que exista variações em nossos corações. E se houver as variações, que a ação do teu Espírito venha sucumbir cada uma delas, presidindo assim a formação da tua palavra dentro de nós. Tudo que nós queremos, ó Deus, é chegar lá no final. Senhor, passamos pelo vale de Baca, pelo vale de Acor, e a nossa certeza e a nossa confiança é que o Senhor está conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmos 84. Hoje eu vou pregar sentada por recomendação médica. Houve umas quebraduras no joelho. O joelho está com algumas quebraduras. Então ele pediu para, até que a gente não vê o que sabe o que vai fazer, então para ficar sentadinho. Acho que você não vai se incomodar com isso, correto? Amém. Salmos 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Podem assentar-se. Bom,
Esse salmo, ele é de uma concordância única, que quem o escreveu foi o salmista Davi. Todos os teólogos conformam que a escrita dele é do salmista Davi, porque ela é muito semelhante ao Salmo 62. E é muito interessante como o salmista Davi amava a casa do Senhor. Ele amava o templo, amava a adoração, amava os cultos, amava os altares. Você percebe que o amor dele por Deus era um amor tão gigantesco que quando ele está em sua casa, a sua casa já construída, ele pensa que como pode, né, ele estar na casa e a tenda do Senhor, a arca do Senhor estar nas tendas. Então nasce dentro do coração dele um desejo ardente de construir um templo para Deus. E ele trabalha, a construção do templo, ela fica muito famosa, né, por Salomão, mas Salomão não conquistou um prego para o templo, nenhum prego. Tudo foi Davi do primeiro ao último, tudo, plantas, ordenações, tudo foi ele. Davi amava cultos, amava adoração, amava a leitura da palavra, amava. E neste salmo, de Salmo 84, é muito interessante quando ele fala sobre a presença de Deus e sobre estar na casa de Deus e sobre usufruir. Ele falava da presença de Deus e da casa de Deus como um alimento para a alma. Ele falava da presença de Deus como aquele verdadeiro alimento que sustenta. E dentro desse salmo, onde as pessoas faziam peregrinações, muitas vezes distantes, saíam distantes, viajavam muitos e muitos quilômetros para estar em Jerusalém, ele usa um texto muito interessante. Ele coloca dentro de si. Você sabe que muitas vezes o salmista Davi desejava de uma maneira muito intensa estar no templo, estar na casa de Deus e não pôde. Por muitas vezes, ele desejou cultuar a Deus e não pôde. Isso para ele era algo que fazia muito mal na alma dele. Uma certa feita, ele teve vontade de beber da água de Belém, e ele esboça essa vontade de Belém de Judá, e os seus rapazes, os seus moços, que eram rapazes ferozes, valentes, foram buscar a água, e ele derrama a água em libação e adoração ao Senhor, porque diz: eu não beberei a água com prazer ao risco da vida dos meus moços. Então Davi era um homem muito consciente sobre a presença de Deus e sobre estar na casa de Deus. E neste salmo, ele faz no meio deste salmo, ele coloca uma situação que ele fala dele mesmo. Ele diz assim no versículo de número 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem, ele coloca algumas características, cuja força está em ti. O que ele quer dizer deste homem? Ele quer falar sobre as experiências que ele teve. Sabe o que é, antes de nós começarmos a falar da Escritura, sabe o que é a força estar em Deus? Sabe o que é aquilo que o profeta Jeremias diz? Bem-aventurado o homem cuja força, cuja esperança, cuja confiança está em Deus. Quando você tem uma aliança com Deus tão exclusiva, que você não permite que nada venha sobre a sua alma, nada aconteça dentro da sua alma, que você não tenha certeza que aquilo venha de Deus. Você não aceite que entre dentro da sua alma nenhum caminho, nenhuma situação, se você não tem certeza. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, a força não está nos adjetivos, não estão nas qualidades, não estão nas vantagens, mas a força está em Deus. E aí ele começa a falar sobre as características dessa pessoa, que a força está em Deus. E ele diz assim... deixa eu só falar um pouquinho sobre a força está em Deus. Existem dois tipos de forças. Nós não vamos falar da de Satanás. Existe a força humana, que Isaías capítulo 30 diz, maldito aquele que confia no próprio braço, e existe a força que vem de Deus. A força humana só nos leva a tomar decisões que nos trazem conforto, segundo a nossa ideologia e a nossa procura. A força de Deus é para que nós suportemos a vontade de Deus.
A vontade de Deus, inúmeras vezes, ela tem que ser suportável. Inúmeras vezes nós não andamos pelo caminho da vontade de Deus com alegria, sorrindo. Nós andamos de que maneira? Como o próprio salmista diz, aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com os seus feixes. Eu preciso da força de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu preciso da força de Deus para permanecer no caminho de Deus. E ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e ele põe vírgula, em cujo coração estão os caminhos aplanados. De que caminhos ele está falando? Ele está falando sobre toda a construção emocional da nossa vida. Sobre tudo aquilo que nós buscamos para o nosso bem, sobre tudo aquilo que nós pensamos ser favorável ao nosso respeito, sobre tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, existem caminhos dentro do nosso coração que não estão aplainados. Aplainados o que é? Acertados, para que você possa passar por eles seguramente. O que são caminhos não aplainados? São caminhos dentro do seu coração que trazem a você direções, situações que não são de Deus. São caminhos dentro do seu coração cujo a voz da sua vontade fala mais alto. E ele diz assim que é necessário que os caminhos do nosso coração, os caminhos sejam aplainados, ou seja, Deus vai adiante, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Muitas vezes você ouviu esse versículo e achou que ele era do lado de fora. Quantas vezes Deus tem que endireitar caminhos que estão dentro de você? Quantas portas de bronze existentes dentro de você que tem que ser quebrado? Quantas situações que tem que ser consertada dentro de você? E aí ele continua dizendo e falando o seguinte, que passando pelo vale de Baca, Baca era um vale que todo mundo conhecia como o vale do sofrimento, o vale da dor, o vale da angústia, o vale de Baca. Eu e você já passamos por vales de Bacas e vamos continuar passando, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos. Ele diz que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, ou seja, você pega o vale do sofrimento e transforma ele numa fonte. E transforma ele num lugar onde você tem recursos para fazer sobreviver a sua alma e abastecer-se de Deus. E ele continua dizendo, e a chuva também enche os tanques. Aqui ele usa uma linguagem belicosa, uma linguagem que quando as pessoas saíam para a guerra, os soldados saíam para a guerra, em vales, em situações, eles cavavam buracos para que quando a chuva viesse, eles pudessem segurar a água, para que pudesse ter um reservatório a mais. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o Vale de Baca, que muitas vezes nós passamos. A questão de tudo não é o meu sofrimento, não é o seu sofrimento. Sofrimento, eles mudam de cor, eles mudam de figura, eles mudam de tamanho, eles vão mudando. A questão não é o sofrimento, a questão é a nossa resistência. É o quanto somos resistentes ao sofrimento. Às vezes nós falamos muito de fé, né? O crente, ele fala muito de fé. Ele gosta muito de falar sobre fé. Mas a fé, ela é a sua adequação, a sua resistência, a sua perseverança no momento do sofrimento. E o momento do sofrimento, ele não avisa para chegar. Ele não dá recado prévio. O momento de sofrimento, ele chega e ele entra. Sem pedir licença, sem nada. E ele entra para fazer o quê? Qual é a grande missão do sofrimento do Vale de Baca que eu e você passamos? A grande missão do sofrimento é provar, tanto para as miríades infernais, como para as miríades angelicais, o quanto a nossa fé está na rocha ou na areia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus faz tem que manifestar a glória dele. Entenda isso, por toda a sua vida. Toda obra que Deus faz tem que manifestar a glória dele. Laranjeira, figueira, videira, pássaros, animais,
todos para a glória dele. Você acha que você e eu, seres humanos formados com tanto cuidado, como a Bíblia diz que somos as primícias da sua criação, não iríamos ter que manifestar a glória de Deus? Agora, deixa eu perguntar, quando é que você manifesta a glória de Deus? Quando é que o escritor aos Hebreus diz sobre aquela grande nuvem de testemunha que está olhando para mim, vamos dizer assim que o escritor diz, e para você, para que nós manifestemos a glória de Deus? Quando é? Quando é que eu manifesto a glória de Deus? Quando é que você manifesta a glória de Deus? No Vale de Baca. Não é no monte. Não é quando as situações estão boas, não. É nas situações difíceis que nós somos provados. É naquela hora que você está sozinho e que você está com aquela pequena reserva de força. E a Bíblia diz assim, e vão indo de força em força. O que significa isso? A força está acabando e você busca a força em Deus. A força está acabando e você busca a força em Deus. Por que isso? Porque Ele é a fonte que enche os seus tanques. Ele é a grande fonte que enche os seus tanques, que faz você honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, a importância, às vezes você pergunta, por que existem pessoas mais seguras do que outras? Por que existem pessoas mais ousadas do que outras? Sabe o que coopera com a sua ousadia? Sabe o que coopera com a sua confiança? É o seu temperamento, o seu comportamento, a sua postura na hora da aflição. Não existe maior alegria que você como cristão na terra possa conseguir de você olhar para você e perceber que você teve uma postura favorável na hora da dor. Você chorou, chorou, mas foi para Deus. Você orou, orou, mas foi para Deus. Você reclamou de jeito nenhum. Você pensou em desistir de forma alguma. Você pensou em voltar para trás, muito menos. Então, você quer ser um ser humano consistente? Você quer ser um ser humano ousado, temperado, moderado, equilibrado. Mas como você vai conquistar isso? Por meio da sua maneira, por meio da sua postura, por meio do seu jeito. Agora, o que nós precisamos entender é que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quem Satanás quer tragar? As pessoas que não têm entendimento sobre a hora da dor, a hora da angústia, a hora do sofrimento. Você tem que ser resistente para a hora da dor e para a hora do sofrimento. Os escorregões que você teve lá atrás, eles não podem se repetir. Os desequilíbrios que você teve, eles não podem continuar. Por quê? Porque Satanás aperfeiçoa o trabalho dele. Aperfeiçoa ou não aperfeiçoa? Ele vai aperfeiçoando. Ele vai aperfeiçoando as ciladas. Você olha para Davi e você percebe que Satanás aperfeiçoou de tal maneira que Davi não conseguiu escapar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa se reestruturar. Você precisa cuidar de você. Você precisa tomar cuidado com os seus vales de Baca, seus vales do sofrimento. Sofrimento é para que Deus seja honrado e seja glorificado. Entende? Dor, angústia, perigo, espada, sofrimento de qualquer espécie não vai te derrubar. Você é mais que uma dor, você é mais que um sofrimento, você é mais que uma angústia, você é mais que um abandono, você é mais que uma solidão, é mais que uma rejeição. Eu quero falar sobre alguns episódios na vida de Davi, foram os piores episódios que o salmista Davi enfrentou. Por quê? Porque contrastou com o emocional dele, contrastou com o coração dele. Existiram situações de Davi difíceis, sim, mas como essas, não. Por quê? Porque foram situações que o deixaram sem saber. Sabe quando você não sabe o que vai ser? Quando você não sabe por quê? Quando você não entende? Eu quero falar sobre quando você não sabe, quando você não entende. No Vale de Baca, você fica sem saber. Deuteronômio, Moisés escreve, as coisas reveladas, Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas pertencem a nós,
mas os mistérios pertencem a Deus. O Vale de Baca tem uma característica muito singular. Quando você passa pelo Vale de Baca, você não sabe o que fazer. E aí você começa a desenvolver alternativas para livrar-se do sofrimento. Você começa a desenvolver alternativas para livrar-se do problema. Aí está o perigo. É aí que você sai da direção de Deus. Eu quero começar a falar sobre 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Quero falar sobre a caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi um lugar onde pessoas começaram a chegar a Davi, pessoas de má índole, endividados, fugitivos e assim por diante. Ele escreve um salmo sobre essa caverna. Ele tinha perigo do lado de fora e perigo do lado de dentro. Porque os homens ainda não eram polidos. Depois chegaram alguns bons homens para agregar-se ao seu exército. Mas esses homens da caverna de Adulão, ele dizia assim, eram homens de dentes como leões. Eles incitavam Davi a matar Saul, incitavam Davi a retirar o reino. Davi tinha guerra lá fora, que era a perseguição de Saul, e tinha guerra dentro. Então, por todos os lados, ele sofria perseguição. E o que acontece com Saul? Saul jogava baixo. Saul não era um homem de escrúpulo. Saul era um homem que ele ventilava ameaça política sobre a família de Davi. Davi sempre foi um homem que preservou a família. A família de Davi era uma família perfeita? Sua família é perfeita? Mas é o tesouro que Deus te deu. Se família fosse trocada, Deus deixava trocar de filhos e assim por diante. Família é o tesouro que Deus te deu. É um dos tesouros que Deus te deu. E o salmista Davi, ele não teve pai e mãe como um aconchego ou como um consolo, mas o salmista Davi, ele preservava a identidade de uma pessoa que cuidava da família. Você é uma pessoa que cuida da sua família? É fácil cuidar de gente bem-humorada, é fácil cuidar de gente boa, é fácil cuidar de gente educada, é fácil, né? Existem pessoas que acham assim que casamento você constrói ele em 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você passa a vida inteira construindo um bom casamento. É para a vida toda. É para a vida, até que a morte os separe, você vai construir um bom casamento. E a Bíblia diz assim, que Davi estava na caverna de Adulão e com ele estava seu pai, sua mãe e seus irmãos. E Davi estava correndo perigo. E seus pais também estavam correndo perigo. Davi tem um caráter protetivo. O cristão verdadeiro tem um caráter protetivo. O cristão verdadeiro, ele protege aqueles que ele ama. Ele faz sacrifícios em nome daquele que ele ama. Ele protege os inocentes, ele protege os que não têm condições. O pai de Davi já idoso, a mãe de Davi, os irmãos de Davi, por mais guerreiros que fossem, Davi resolve poupar a sua família. E a Bíblia diz assim, em 1 Samuel, capítulo 22, Davi se retira dali, escapa para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. É muito fácil você gerenciar pessoas bem-humoradas, pessoas desenvoltas, mas gerenciar pessoas desse jeito aqui, endividada, mal-humorada, revoltada, não é fácil. E eram com eles uns 400 homens, e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai, minha mãe convosco, até o quê? Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi não sabia o que Deus tinha para ele. Ele havia sido ungido na casa de seu pai. Ele chega na casa de Saul, no palácio. Ele começa a tocar e os espíritos imundos começam a sair. Ele vence o gigante Golias. Ele entra num período de ascensão.
ele consegue alguns soldados, ele começa a gerenciar alguns soldados, de repente ele cai no anonimato e na perseguição. Foi um choque, de uma hora para outra. Ele achava que a sua vida estava em ascensão, de repente ele recebe uma queda. E ele não sabia o que ia ser da própria vida. Existem momentos da minha vida e da sua vida, que existem interrogações inúmeras. O que vai ser? O que vai acontecer? O porquê Deus permite que você não saiba de coisas? O porquê que Deus permite que você se encontre em situações que você não sabe o que é do seu amanhã? Você nunca passou por isso? Lembra na pandemia? Quando muitos, o medo chegava, o desespero chegava e você não sabia o que ia ser de você? O porquê que Deus permite que nós passemos por tais situações para que nós possamos encontrar o caminho que aplana os nossos caminhos. Davi olhou e disse consigo mesmo: eu não sei o que vai ser da minha vida. Então eu preciso proteger meu pai e minha mãe. E ele vai e protege o pai e a mãe. No momento de sofrimento, de angústia, o egoísmo é a primeira caracterização da alma. E a primeira caracterização do espírito é o quê? A generosidade, o altruísmo, onde você olha e pensa nos mais frágeis, nos mais fracos. Deus estava moldando o caráter daquele homem. Deus estava moldando o caráter daquele homem. Naquele momento ele pensa no pai e na mãe, nos mais frágeis. Entende? Sabe o que é Deus olhar para você e perceber a reação da sua alma? Qual é a reação que você vai ter? Se você vai partir por egoísmo, tendo ideias de livramento, ideias e soluções rápidas, batendo martelos, sintetizando coisas. E no momento em que Satanás espera de você o pior, espera o egoísmo, espera o egocentrismo, você parte para o altruísmo, pensando nos mais frágeis, passando a dor que tenha que passar, passando o sofrimento que tenha que passar pelos mais fracos, que não têm resistência. Uma das coisas muito interessantes na Escritura, quando a Bíblia diz: fazei veredas direitas para os que manquejam. Sempre perto de você haverá pessoas mais fracas, mais frágeis, e Deus estará de olho em você, vendo se você partirá para o egoísmo, vendo se você partirá para ideias e projetos, onde você vai visar e preservar seu conforto, sua alegria, sua felicidade, ou se você vai olhar para as pessoas que nem sabem discernir entre mão direita e esquerda e dizer: não, peraí, eu tenho condições, eu aguento, eu suporto, eu consigo. Isso é fé. Isso é fé. Fé é você aguentar o baque em nome de quem não sabe discernir mão direita e mão esquerda. Deus coloca pessoas fracas na sua vida como um teste, como uma prova. De muitas vezes, como diz o escritor, o apóstolo Paulo, onde nós temos que carregá-los nas costas, chegar até o final, muitas vezes com a língua para fora, e colocar lá no pódio, dizer: Senhor, terminei o trabalho, terminei o serviço. Por que existem ainda as pessoas fracas ao seu redor? Por que Deus mantém pessoas fracas perto de você? Para que elas te atrapalhem? Para que ela consuma a sua força de forma alguma, para que te faça mais forte? Aquele colega de trabalho, aquele filho, aquela mulher, aquele marido, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, pessoas frágeis, pessoas fracas, que precisam de você, e você precisa delas. Por quê? Porque são elas que vão exercitar os seus músculos, são elas que vão te ensinar a ser humilde, são elas que vão dar a você condições para você continuar. Comece a pensar nas responsabilidades que Deus tem posto na sua mão. Qualquer um chuta o balde, meu irmão. É só você colocar uma botina com um pedaço de ferro na ponta. Qualquer um chuta o balde. Mas poucos abaixam, pegam o balde, vão à fonte, pegar água,
de pouco em pouco, para sustentar fracos, para alimentar fracos. Se sua vida fosse rodeada de pessoas boas e perfeitas, seria o céu. 99,9% dos seus problemas vêm de ser humano. Se você fosse uma pessoa que tivesse todas as pessoas boas na sua vida, você já estaria no céu. No céu só vai ter gente boa. No céu só entra gente boa, aprovada. Você não está no céu. Você lida com gente fraca, com gente débil. Você é provado diariamente no seu trabalho. Você lidera pessoas fracas e débeis. Você vive com pessoas débeis. Por quê? Para que você experimente um pouquinho o que Deus passa com você e comigo. É fácil lidar comigo e com você? Somos ou não somos frágeis e débeis? Somos ou não somos muitas vezes letárgicos? É por isso que muitas vezes Deus nos deixa para lidar com isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum ser humano é responsável pela sua letargia. Nenhum ser humano é responsável pela sua infelicidade. Nenhum ser humano é responsável pelo seu sofrimento. Não. Nós somos responsáveis pelo nosso condicionamento emocional. Eu quero continuar com você falando sobre o segundo não sabe, dele não entendia. 1 Samuel capítulo 23. Quando você não entende as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você. Desista de entender pessoas. Não entre nesse projeto. Esse projeto vai te deixar revoltado, frustrado, chateado e amargo. Pessoas não foram feitas para entender. Compreender é outra coisa. Você compreende a fraqueza, compreende a dor, compreende o sofrimento, compreende tendo misericórdia. Agora, não procure entender pessoas. Às vezes, inúmeras vezes, você não entende nem você mesmo. Não procure entender pessoas. Por quê? Porque a sua obrigação não é entendê-las, é aceitar ela como ela é. Não é entender. Uma certa feita, Davi foi levado a Keila por Deus. E ele salva a cidade inteira de Keila. A cidade ia sofrer uma chacina. E os inimigos vieram contra Keila para pegar Davi. E Davi não acreditava que Keila iria entregá-lo. Você fica surpreso com a reação de algumas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é quem comanda o coração das pessoas e a alma. Quando uma alma rejeita a ação do Espírito Santo, quem somos nós para determos ou condicionarmos ou intervirmos em alguma coisa? A única esperança que temos é Deus. Outra coisa, você não conhece ninguém. Nós não conhecemos ninguém. Entende? Essa época aqui era uma época diferente. E mesmo assim, Keila não conseguiu permanecer firme. Agora, você passa a vida relacionando-se com pessoas, procurando entendê-las. Procurando aprovar o que elas fazem ou reprovar errado. Por quê? Porque você termina amargurado. Você termina decepcionado. Você não vai conseguir entender pessoas. A ingratidão faz parte do ser humano. O ser humano, ele tem uma característica de ingratidão, de esquecer, de não enxergar, de não entender, de não compreender. Então, se você não tem uma flexibilidade para lidar com o ser humano, como é que vai fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, falando um pouquinho sobre gratidão. Você se lembra das pessoas que ficaram com você nos piores momentos da sua vida? Você consegue se lembrar das pessoas que ficaram com você nos piores momentos da sua vida? Essas pessoas são pessoas que devem ser conservadas. Devem ser amadas e cuidadas. É muito fácil você descartar pessoas quando você está com o bolso cheio de dinheiro.
ou você está com seu corpo cheio de saúde. Entenda, valorize isso. Valorize pessoas que são fiéis, que ficam com você em todo o tempo. Davi tinha homens que ficavam com ele em todo o tempo. Valorize pessoas que você sabe que vão ficar com você em qualquer situação. Os nossos dias são difíceis. O que acontece com Davi? Davi olha para Deus e ele pergunta por 2 vezes: Deus, mas é isso mesmo que vai acontecer? Ele não acredita no abandono. Ele não acredita na rejeição. Agora, você é uma pessoa importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. E você é uma pessoa importante para muitas pessoas. Sabia disso? Eu amo a Escritura porque ela é perfeita. Por exemplo, você aprende sobre o amor, né, na Escritura. Você aprende, por exemplo, com aquele texto de Mateus: não dê pérolas aos cães, senão eles despedaçam as pérolas e despedaçam vocês. Você consegue aprender que existem pessoas que você aprende sobre o amor quando elas não te amam. Sabia? Elas não amam você e você aprende sobre o amor. O que você aprende sobre o amor? Você aprende que não são todas as pessoas que são capazes de amar. Você aprende com textos bíblicos que você deve amar pessoas. Você é amado por algumas pessoas. E até quando você não é amado, você aprende sobre o amor. De que maneira você aprende sobre o amor? São pessoas que são egoístas, que não são capazes de amar. Deus estava construindo em Davi características muito importantes para que ele entendesse o amor. Você já entendeu o amor? Que o amor é uma coisa que tem que ser sua. É você quem tem que amar. E você precisa tomar cuidado para que o seu amor não seja uma cesta de pérolas onde você joga para porcos que despedaçam. Não era o caso de Keila. Keila estava sendo assediada, sitiada. E a Bíblia diz assim, em 1 Samuel 23, versículo de número 12, disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Qual é a pessoa que nunca te entregará para o mal? Nunca. Ela pode passar qualquer situação. Ela nunca vai abrir mão de você. Ela nunca te entrega para o mal. Nunca. Nunca ela vai te entregar para o mal. Nunca ela vai abrir mão de você. Ela vai lutar por você até o último fim da vida. Até o último momento. Você sabia que Deus coloca pessoas assim na sua vida? Uma pessoa que não te troca, não te barganha, não comercializa você. Eu sei que você é uma pessoa que admira muitas características, correto? Qual é a característica humana que você admira numa pessoa? Ah, pastor, eu admiro a alegria. Amo pessoas alegres, de bom humor, pessoas animadas. Ah, eu admiro pessoas mansas, pacificadoras, que gostoso, que confortável. Eu amo, pastor, admiro pessoas ousadas. Ok, isso tudo é muito bom, mas é passageiro. Sabe qual é a característica que você deve mais admirar no ser humano? A mesma que Deus gosta de ver em nós. Fidelidade. 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 É a principal característica que você deve identificar numa pessoa e segurar. Você olha para uma pessoa, você consegue medir a fidelidade dela. De que maneira? Pelo temperamento dela, pelo comportamento dela, pelas idas e vindas dela. Quando você encontra uma pessoa 100% fiel, seja amigo dela, trate-a bem, conserve-a, é para o resto da sua vida. Faça isso. Pessoas fiéis são anjos de Deus plantados na terra. Pessoas fiéis são pessoas como Daniel, são pessoas como José.
São pessoas inegociáveis. Elas podem não ser tão sorridentes como você gostaria, podem não ser tão pacificadoras como você gostaria. Às vezes desequilibram, gritam, às vezes ficam irritadas, mas na hora que você precisar delas, você não precisa falar 2 vezes, elas estão ali, perto de você. É uma vez que você chama, ela está ali. E ela não vai querer saber o que você fez, ela não vai querer saber quem te condena, ela não vai querer saber nada. Ela olha para você e diz assim: qual é o problema? Eu estou aqui para te ajudar. Não quero saber de nada, depois a gente conversa. Agora é a hora de eu te socorrer. Nós deveríamos ter mais cristãos assim dentro da igreja. Nós deveríamos ter mais pessoas que olhassem menos para as coisas e olhassem mais para o ser humano. Hoje em dia, quando você olha e vê alguém querendo ajudar o outro, ele pergunta o número do seu sapato, qual é o tipo sanguíneo, ele pergunta o que você fez. Isso aí não é ajuda. Se eu estou precisando de ajuda, é porque eu estou no corgo. É porque eu estou errado, ou estou 100% errado, ou 50%, ou 30%. Entende? É isso que nós temos que entender. E aí você quer ajudar alguém, você quer saber até o índice do DNA dele, você quer saber a carga congênita e assim por diante, mas aí como é que faz? Não dá certo. Quando você ajuda alguém, você ajuda porque ele está precisando de ajuda. Outro conselho que eu te dou: nunca aceite a ajuda de pessoas que vão medir você. Aceite a ajuda que abraça, que não tem medo de sujar a mão. Suja a mão, segura você da lama e tira você da lama. Esse tipo de gente que nós precisamos ser formados. Davi olha e diz assim: Senhor, entregar-me-ão os cidadãos de Keila? Entregarão, Davi. Sabe o que Davi fez? Abaixou a cabeça, pegou todos os seus homens e saiu. Não tirou uma espada, não deu uma palavra, não reclamou, não murmurou. O que Davi estava fazendo? Davi estava acumulando recursos para si mesmo. Davi estava sendo formado por Deus. Quero falar 3º ponto. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 26. Foi o pior momento, estudo só num capítulo que Davi passou, só num capítulo, em questão assim de dias. Foi o pior momento de Davi, foi o momento em que ele estava quase para ser pego por Saul. Esse aqui, se você ouvir o pior momento da vida de Saul, de perigo, foi esse momento, onde os zifeus entregaram Davi. Davi estava escondido no deserto de Zif, um lugar rochoso, cheio de montanhas. Davi ele e seus homens, ele era bom para andar em períodos rochosos, fazer escalas e andar em lugares estreitados. E a Bíblia diz assim, que os zifeus mandaram avisar a Saul que Davi estava preso. Num território rochoso. E naquele momento Davi pensou realmente que era o fim. Não tinha saída. Sabe quando não tem saída? De um lado estava uma guarnição, de outro uma outra guarnição. Não tinha saída. Você já ficou sem saída? Quem já ficou sem saída? Quando você fica sem saída, você corre duas situações. Ou você se levanta para sair da direção de Deus, ou você chora igual um louco, dizendo assim: e agora? Eu não tenho saída, não tenho solução. Ali você perde todo qualquer orgulho, toda qualquer dignidade que você possa ter, e aí você olha para Deus e fala: Deus, eu não tenho solução, não tenho saída. E agora, o que vai ser de mim? O que Satanás quer? Satanás quer que quando estejamos presos, afilados, o que nós façamos? Usemos do nosso recurso para criar alívio, para criar solução. Mas quando Deus permite que nós estejamos estreitados, o que Deus espera de nós? Que nós olhemos para cima. Deus, eu não tenho saída, não tenho solução. Os melhores momentos da sua vida são os momentos tão estreitados que não cabe ninguém. Só cabe você e Deus. São os melhores momentos da sua vida. São os momentos que vão fazer memoriais da sua história. São os momentos que vão afinar a sua comunhão com Deus de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão perceber que Jesus mora dentro de você. Não é conto, não é brincadeira, você construiu essa morada.
Você construiu esse relacionamento. São os piores momentos da sua vida. Quando a sua dignidade é ferida. Você imagina um homem como Davi. Com seu agora 600 homens, provavelmente 400 e pouco, quase 600. Tendo que fugir, afilado, dentro de uma situação. Riscos que estava correndo. Saul não ia poupar a vida de Davi nem de seus homens. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel capítulo 23, versículo de número 26. Saul ia deste lado do monte e Davi e seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Davi estava totalmente cercado. Ele não tinha para onde sair, não tinha para onde ir. É uma coisa muito interessante. Você não precisa ler, não, mas eu vou ler para você. Ele escreve um salmo desse episódio. E esse salmo ele escreve assim: salva-me, ó Deus, porque pelo teu nome faze-me justiça pelo teu poder. Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Os estranhos se levantam contra mim, os tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmo 54. Davi escreve quando os ifeus entregaram Davi na mão de Saul. Eu quero dizer uma coisa para você. Que tipo de salmo você tem escrito? Que tipo de salmo você tem escrito na sua vida? Quem sabe você tem vivido uma situação na sua vida que você está sem saída. Eu já fiquei nessa situação. Inúmeras vezes. E provavelmente, se eu viver mais tempo, vou continuar vivendo situações assim. Agora, o que Deus quer que você faça quando você não tem saída? Quer que você murmure e reclame? Quer que você busque alternativas pelas próprias mãos? Ou quer que você clame a Deus dizendo, Senhor, me socorra, eu preciso de socorro. Eu preciso da mão do Senhor. Uma das coisas que me admira em Raabe foi ela olhar para os espias e dizer, o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Eu creio num Deus que trabalha na terra. Eu creio num Deus que é bom e eu creio num Deus que trabalha por mim. Agora, por que nós vamos fazer quebraduras? Por que nós vamos trabalhar em situações malignas? Você foi ofendido, você foi machucado, você foi magoado, você não suporta mais. Clame a Deus. Clame a Deus. Quando Paulo foi clamar a Deus porque não suportava mais, o que Deus disse para ele? Eu vou te dar mais graça. Eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar mais graça. Irmão, você é mais resistente do que você pensa que é. Nós somos resistentes. E nós não podemos de forma alguma ceder às nossas dores. A dor nunca me matou, a fome nunca me matou, nem a mim nem a você. O abandono, a rejeição, a tristeza, a enfermidade, nunca me matou. Nunca te matou. Nós precisamos ser exercitados. Nós precisamos ir adiante. É isso que nós precisamos. A sua vida não é tão dura assim, com a qual... Ah, pastora, esse Davi aqui não é o mesmo Davi do palácio. Não. Não é o mesmo Davi do palácio. Por mais próspero que você esteja, por mais abençoado que você seja, nunca tenha um palácio dentro de você que te afaste de Deus. Eu quero falar o último ponto, 1 Samuel capítulo 30. Deixa eu tirar o microfone daqui para ver se melhora. 1 Samuel capítulo 30. Aí, acho que agora dá certo, vamos ver.
versículo de número 6. Quero falar do momento em que Davi sai de sua cidade, ele ganha uma cidade do rei de Aquis, e ele sai da sua cidade e ele vai entrar numa guerra dos filisteus, e os amalequitas vêm até Ziglag e leva tudo embora, leva as mulheres, leva as crianças, leva tudo embora. E Davi fica sozinho. Outra coisa que eu vou dizer, eu falei sobre 4 situações, ó. Eu falei sobre quando Davi não sabia o que ia ser de si, ele é responsável pelos fracos. Eu falei sobre quando ele não entendia, tá? Por que Keila estava fazendo aquilo com ele. E eu falei sobre quando ele pensa que é o fim. E agora, nesse momento aqui, ele fica sozinho. Eu falei um pouquinho para você sobre os homens de Davi. Os homens de Davi queriam matá-lo. Davi é abandonado pelos seus homens. Eles querem apedrejá-lo, porque diz que ele é culpado. Ele é culpado por ter saído e deixado a cidade sem provisão, belicosa, e vai até a guerra dos filisteus. Deixa eu falar uma coisa para você. Só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. Quem não faz, não erra. Enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver fazendo, enquanto você estiver investindo, enquanto você estiver planejando, sonhando, semeando, você vai errar. O erro faz parte do nosso amadurecimento e do nosso crescimento. Pessoas que se relacionam com você e querem a sua perfeição não são dignas de você. São as primeiras pessoas que vão te abandonar quando você precisar delas. Você nunca, se você é uma pessoa que se relaciona com alguém buscando a perfeição, você é uma pessoa hipócrita, porque nem você é perfeito. Os homens de Davi começam a acusá-lo e começam a querer apedrejá-lo. Ele fica sozinho. Aí você pergunta, quem sabe você pergunta, como é que este homem deu conta? Como é que você dá conta sozinho dentro de uma situação sem apoio? Olhando para o quanto está doendo? Olhando para o quanto você está sofrendo? Olhando pelo que você já passou, se vitimizando de forma alguma? Como é que você suporta situações sozinho? Por quê? Porque você nunca esteve sozinho. Nunca. Então, quando você reclama que algo está demais para você, quando você reclama que algo não está dando certo, quando você reclama, você não está vendo a pessoa que está ali dentro com você. Eu nunca estive sozinha nos momentos mais difíceis da minha vida. Você nunca esteve sozinho. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14. Aquele que obedecer a minha palavra e amar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Eu nunca fui uma pessoa que enfrentei uma situação sozinha, e nem você. Quando nos sentimos sozinhos é porque estamos embargados do nosso vitimismo, é porque queremos criar alternativas. Eu não sou uma pessoa sozinha, e nem você. Ele é mais presente do que qualquer pessoa. Ele é mais, e ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Você não está só. Entende? Por que Davi se fortaleceu? Porque ele sabia que podia contar com Deus. Você tem que ter certeza que pode contar com Deus. Você não pode garantir na sua vida que você não será abandonado pelo ser humano. Você não pode garantir na sua vida que você não viverá situações de incógnitas, de perguntas. Você não pode garantir que você nunca passará por ingratidão. Não, mas você pode garantir que nunca estará sozinho e que Deus sempre estará com você, até para juntar os seus cacos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a vez que você cometeu um erro e se arrependeu verdadeiramente e Deus não esteve ali para te ajudar e para te levantar? Quando é que foi? Quando é que foi?
E eu espero que você tenha aprendido. E quando você encontrar pessoas que precisam de ajuda, que precisam ajuntar caquinhos, você se considere um instrumento de Deus na vida delas. O Vale de Baca é um vale onde Deus fica sentado esperando você lá no final, olhando para você, esperando que você pratique o que você aprendeu com Ele. O Vale de Baca é onde Deus vê se você, que recebeu misericórdia, sabe ter misericórdia. Se você, que já foi ingrato com Deus, sabe amar e cuidar de gente que também é ingrata. O Vale de Baca, Deus fica olhando para você para enxergar se você é uma pessoa digna de sair dali, condecorado, galardoado, como dizem Hebreus, que Ele é galardoador dos que o buscam ou não. O Vale de Baca é o vale de sofrimento. E Deus permite que todos nós passemos para que nós aprendamos a humildade, aprendamos como Deus tem nos tratado, para que aprendamos a tratar também as pessoas. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que você é uma pessoa que Deus tem abençoado. Mas eu quero que você olhe para dentro do teu coração e você analise como você tem passado os seus períodos de sofrimento. Deus é mais que uma dor, Deus é mais que uma angústia, Deus é mais que uma tristeza, Deus é mais que uma enfermidade, Deus é mais que tudo isso. Nós cantamos aqui no final a canção de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu me alegrarei no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está olhando para você. E você precisa querer ser aprovado. Deus está olhando para você. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado, com as prosperidades, com a bênção. O salmista Davi chegou num dia na caverna de Adulão. E naquele dia ele olhou para o pai e para a mãe e viu a fragilidade de ambos e foi protegê-los. Eu quero dizer uma coisa para você. Inúmeras vezes na sua vida, Deus te levanta e olha para você no Vale de Baca e vê se você é uma pessoa egoísta ou se você pensa nos mais frágeis, no mais fraco. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, Ele dizia, eu posso pedir ao Pai, e Ele envia miríades de anjos para me tirar daqui. Mas Ele não fez por quê? Por causa do fraco e da fraca, eu e você. Às vezes você quer estar deixando a sua cruz, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, você tem que pensar nos frágeis, nos fracos. Às vezes você está querendo deixar a sua cruz, mas você tem se esquecido das pessoas que dependem de você, das pessoas que precisam de você. E eu quero que você fale com Deus neste momento, arrependendo-se, dizendo, Deus, quando eu não sei o que fazer com o meu sofrimento, eu não sei o que fazer da minha dor, é neste momento, Deus, que eu vou buscar no Senhor a saída e a solução. Quando você não entende o porquê que você tem que passar por isso, o porquê que você tem que viver isso, saiba que Deus te conhece melhor que você. Todos os pesos e medidas que nós temos recebido da parte de Deus, e Ele diz, pesos e medidas, são justamente para nos moldar. Davi não entendia porque Keila não era boa para com ele. E Davi entendeu que você vai lidar na vida com gente frágil, fraca, ingrata. Mas você não planta, você não semeia, você não... É em Deus. É em Deus. É para Deus. E Davi entendeu que o sofrimento dele não era um sofrimento tão grande assim. Será que você olha para o seu sofrimento nesta noite e você pode ver que ele não é tão grande assim? Será que você pode deixar o Espírito Santo desintoxicar a sua mente, desinflamar esse sofrimento? Satanás inflama o sofrimento seu.
E ele usa diversas maneiras para fazer isso: seu ego, sua soberba, sua arrogância. Lembra que eu disse esses dias, você não é provado apenas na dificuldade, você é provado na prosperidade. Às vezes você passa por um vale de Baca numa situação, na outra situação você está abençoado e você ousa pegar a bênção da outra situação para poder livrar você do vale de Baca. Não livre do vale de Baca. O vale de Baca é um vale que só Deus pode tirar você dele, depois que você for aprovado. Em nome de Jesus. O salmista Davi, preso no deserto de Zif, pensa que é o fim. Quem sabe você pensa que é o fim. Deus manda o inimigo invadir Judá. Saul tem que sair correndo para proteger Judá, deixando Davi livre. Deus é aquele que levanta-se em seu favor. Queira Deus como seu amigo, queira Deus como seu defensor. Por isso, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da presença do Senhor. Você não está sozinho. Davi Ziklag pensou que estava só, e a Bíblia diz assim: e ele buscou ao Senhor e se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se fortaleça no Senhor seu Deus. Nós vamos cantar uma canção enquanto o pão passa por você. Existem muitas pessoas fracas, desanimadas. Está cumprindo-se a profecia de Daniel. Eu quero dizer que o Deus que está aqui nesta noite é o Deus que te fortalece. É o Deus que maximiza todo o seu sofrimento e mostra que Deus é que é grande. Deus é grande, a palavra é que é poderosa. Em nome de Jesus, não permita que o seu sofrimento cresça mais do que ele é. Vamos adorar ao Senhor enquanto você pegue o seu pão e espere para que comamos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que esteja a situação, o controle dele está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ai. Quero que você que pegou o pão feche os seus olhos. Quero que você agradeça a Deus pelo mês que passou. As misericórdias, a beneficência, a benignidade de Deus sobre a sua vida. Deus é Deus de livramentos. Deus é Deus de graça. Deus é Deus que tem ouvido a sua oração, que tem atentado ao seu clamor. Deus é Deus que socorre o pobre, que socorre aquele que não tem nenhum recurso. Sejamos nós, pessoas sem recursos nenhum,
Não coloquemos nada como alternativa, mas somente o caminho da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, cuja chuva enche os tanques, que vão indo de força em força e comparecem em Sião diante de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás está contando com o seu cansaço, com o seu desânimo. O céu está contando com a sua força em Deus, com o seu ânimo, com a sua oração. O céu quer receber a sua oração, a sua petição. Eu quero que você ore agora por este mês que está começando. Precisamos de livramento, precisamos de proteção. Peça a Deus por este mês de novembro. Quem sabe o diabo diz para você: abra os teus olhos, vê. Você diz: não, eu vou abrir os olhos espirituais. Quem sabe o diabo diz: olha o que as pessoas estão dizendo, o comentário das pessoas. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o desânimo das pessoas, não importa a estimativa que as pessoas têm, a medição que as pessoas têm. O teu assunto é com Deus, é com o céu. É com o céu. Você que está passando situações difíceis, situações apertadas, em nome de Jesus Cristo agora, fala: Deus, esse sou eu. Eu preciso de um recurso, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma saída. Abre as portas para mim, meu Deus. Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abre a porta agora para aquele que está embaraçado, estreitado, como a tua palavra diz, sem saída. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que todas as artimanhas de Satanás, todos os embaraços do diabo agora caem por terra. Toda artimanha maligna, toda a esfera de Satanás, na esfera financeira, familiar, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que vai adiante de nós, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Sabemos que o altar do Senhor é um altar que recebe as nossas orações, as nossas aflições, e neste momento eu apresento os aflitos do teu povo, aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam da tua mão estendida. Empresário que está passando situação difícil, o gerente, o profissional liberal, o trabalhador. Senhor, coloque a tua mão, meu Pai, nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor agora. E aquele que está prosperando, que o Senhor possa ensiná-lo a humildade, a benevolência, a generosidade, a fidelidade e a postura adequada. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Visita o trabalho do teu povo agora. Visita o endereço do trabalho do teu povo. Senhor, toda obra maligna, seja de encantamento, de feitiçaria, de macumbaria, ou, Senhor, encantamento humanizado, onde pessoas têm inveja, que o Senhor venha quebrar e desfazer em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos. Tua palavra diz que o Senhor nos abençoaria onde nós colocaríamos a nossa mão. Senhor, dá semente nessa noite ao que semeia. Abençoe essas mãos. Coloque a tua mão, dê saúde, prospera, abençoa. Em nome de Jesus, tira e quebra toda a avareza. Tira e quebra, Deus, toda a maldição. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor não permita, ó Deus, a força do embaraço, a força do cansaço, a força do desânimo. Que o Senhor renove o ânimo nesta noite de todo trabalhador. Que o Senhor renove os sonhos, renove os projetos, ó Deus. No lugar dessa dor, desse sofrimento, desse desânimo, nasça projetos, nasça ânimo. Eu quero que você se coloque de pé.
Eu quero que você parta o seu pão em 3 pedaços. O primeiro pedaço. Eu quero que você comece a pensar na força que você tem recebido diante de Deus. A palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que ser forte. Eu não estou falando de força humana, eu não estou falando de recursos humanos, eu estou falando em Deus. É quando a sua força é garantida e renovada nele. Eu quero que você declare agora que a sua força está em Deus. Senhor, eu sou uma pessoa feliz porque a minha força está em Ti. Quando eu percebo, Deus, que a minha força está se esvaindo, quando eu percebo que o desânimo quer tomar conta, quando eu percebo que as confusões estão de uma forma imperiosa, Senhor, eu busco força em Ti e eu me fortaleço. Quero que você diga para o Senhor: Senhor, já passei por coisas piores do que estas. E eu vou ser livre. Você pode dizer para Deus: eu vou ser livre. Eu vou ser aprovado. Eu vou passar por esse vale de Baca e eu vou ser aprovado. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eu não vou aceitar que Satanás maximize minha dor e meu sofrimento, fazendo com que eu tenha dó de mim. Eu confio no Senhor. A minha força está em Ti. E quando eu perceber que eu estou esvaindo, eu buscarei mais força no Senhor, em nome de Jesus. Coma o seu pedaço de pão. O segundo pedaço de pão, nós vamos falar sobre a fé. A fé é algo que deve entrar dentro do nosso coração e exercer domínio. A fé, ela é sustentável. Ela sustenta você nas horas de dificuldade. A fé te socorre. E a fé, ela investe nos seus sonhos. Você precisa de fé. Eu queria que neste momento você pensasse agora o tamanho da sua fé. Jesus fala que a fé tem tamanho. Pense no tamanho da sua fé agora. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu quero ter fé. Eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda. Eu quero olhar para o Senhor. Quero ter esperança e certeza. Eu não vou permitir que a minha alma interfira nos meus sonhos. Eu vou continuar sonhando. Vou continuar planejando. Me dê sementes. Eu quero ser uma dispensa do Senhor. E nesta noite eu declaro: eu quero ser um crente de fé. Eu quero crer e confiar. Eu não vou admitir que o meu coração me faça sucumbir. Em nome de Jesus. Pode comer o seu pão. O terceiro pedaço de pão não poderia ser diferente senão a gratidão. A força e a fé, a gratidão é parte de um cristão sustentável. O que a gratidão faz? A gratidão traz contentamento. Contentamento leva ao entusiasmo. Entusiasmo leva às obras. A gratidão. Quando o apóstolo Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece, ele dizia: eu sei sofrer, eu sei não ter, eu sei ter, eu tudo posso. Gratidão. Você pode olhar agora por esse vale de Baca e dizer: eu sou grato por esse vale. Eu sou grato porque eu estou aprendendo muito mais aqui do que qualquer outro lugar. Eu sou grato porque eu tenho aprendido a ser benigno com um Deus benigno, misericordioso com um Deus misericordioso. Diga assim comigo: Deus, eu não quero ter lapsos de gratidão. Eu não quero ter conversações de gratidão. Eu quero ser grato. E quando eu sou grato,
Eu não enxergo só o problema, eu enxergo a provisão, eu enxergo recursos, eu enxergo bênçãos, eu enxergo a tua presença. E eu quero dizer que a tua presença é a melhor coisa que eu possuo em toda a minha vida. Eu quero ser grato por todas as coisas, porque o Senhor é aquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Pode comer o outro pedaço de pão. Senhor, nós te pedimos pela Celina, pedimos pela Eliange, pelo Juan, pela Raquel, pela Marta, pela Sara, por todas as pessoas que nos assistem, que precisam de consolo, que precisam que o Senhor destrua as obras de Satanás, os ataques do inimigo, as ciladas de Satanás. Senhor, nós te pedimos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, onde essa palavra chegar, Deus, que o teu Espírito abre os olhos do teu povo, para que eles enxerguem, Senhor, como o Senhor fez, ó Deus, em nome de Jesus, na tua escritura, Agar enxergando o poço, bem diante dela, te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto, e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo a tua palavra dentro do meu coração. Quero ser aprovado em todos os vales de Baca, porque eu vou comparecer em Sião, diante do Senhor e diante de todos aqueles que venceram nesta terra. Sobre a minha vida está a tua bênção, a tua misericórdia e o teu favor. Sobre mim não vale nenhum tipo de encantamento maligno, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão, Deus te abençoe. Quarta-feira nós começamos a campanha do final de ano. Vá em paz. Que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta.